Deus, aleluia. Glória a Deus, agora também, né? Glória a Deus, salve a igreja, agora os ouvintes também, né? Glória a aleluia. Saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quem bate palma, paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na igreja pentecostal do Filho de Deus, na estrada de Uaí, no número 69, né? A igreja pentecostal do Filho de Deus, no estado do Rio de Janeiro, na direção, né? Glória a Deus, aleluia, do estado do Rio de Janeiro, pastor Aldeci Ferreira, né? Glória a Deus, aleluia. E pastor presidente das igrejas pentecostais do Filho de Deus, pastor Eduardo Santos, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos fazer um minuto de oração, glória a Deus, aleluia. Já para receber o servo de Deus, Pai, glória a Deus, aleluia. Dar continuidade ao trabalho do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. O irmão vai trazer a palavra, né? Nesta noite, amém? Todos dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, nós entramos em oração, meu Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Confirma a grande bênção, meu Pai. Confirma a grande vitória, Senhor. Abençoa o teu servo aí, meu Deus. Vai dar continuidade ao trabalho do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Confirma a grande bênção, Senhor. Confirma a grande vitória, meu Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Abençoa grandemente, meu Pai. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Fique de pé aí, permanece de pé. Vamos receber, glória a Deus, aleluia. O Imoé, glória a Deus, aleluia. Com as palmas bem alegres para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Amada igreja. Amém. Glória a Deus, aleluia. Todo nome do nosso Deus. Aleluia. Irmãos, eu estava ali pedindo a Deus uma palavra. Eu senti muito a presença do Senhor. O Espírito Santo me direcionou para esta palavra aqui, que fica em 2 Timóteo, no capítulo 3. Glória a Jesus. 2 Timóteo, no capítulo 3. Muito interessante, que eu senti a palavra de Deus brotando no meu coração. E eu comecei, muito interessante, como Deus, como o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele atua. Ele começou a me fazer lembrar de coisas que eu estudei acerca desta igreja, acerca da vida de Timóteo. E eu comecei a me recordar coisas de muitos anos atrás. E o Espírito Santo palestrou uma mensagem no meu coração nessa noite. Eu vou compartilhar e que o Espírito Santo me ajude a expressar aquilo que Ele quer falar para nós essa noite. Glória a Deus. É 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10. Queremos também agradecer a Deus por estar hoje aqui. Tivemos uma semana muito difícil. Peço que tenham paciência um pouco mais comigo, porque tive uma semana bem difícil. E eu não consegui vir na quarta-feira, que foi o dia que eu saí mais cedo do trabalho. Eu cheguei em casa para só descansar um pouquinho. Eu apaguei, porque na noite anterior eu não havia dormido. Na verdade, 2 noites anteriores eu não dormi direito. E na noite anterior eu não dormi nada, passando mal. Eu não tinha forças para poder vir na igreja. Eu apaguei, irmãos, com efeito de remédio. Mas graças a Deus, Jesus está no controle. Opa! Graças a Deus. Segundo Timóteo, no capítulo 3, verso 10. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção nessa palavra. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, e em Icônio, e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado.
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Repetindo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, e que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Levanta sua Bíblia assim. Senhor Deus e Pai, fale conosco nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, inspira-me, Senhor, em nome de Jesus, para que eu fale, Senhor, no teu Espírito, não na carne, Senhor. Porque se fala na carne, Senhor, eu sou o mais miserável dos homens, ó Pai, mas em mim é o altar santo, meu Senhor. Então, Senhor, usa minha boca, Senhor, para a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis acertar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é interessante. Olha a glória ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É interessante falar um pouquinho de Timóteo, e logo me faz lembrar da história dele. Na verdade, Timóteo havia recebido uma grande responsabilidade. Ele era o líder da igreja em Éfeso. Ele liderava a igreja. E ele liderava a igreja na sua juventude. Ao estudar a cronologia, vai entender que Timóteo tinha aproximadamente 21, 22 a 23 anos de idade. E que liderava a igreja, sendo ainda solteiro. Logo depois veio a casar-se. E ele foi, na verdade, a igreja que mais cresceu naquele tempo, do período pós-período dos apóstolos, foi a igreja de Éfeso. E se a gente se recordar como Éfeso cresceu, a gente tem que olhar em Atos Apóstolos, capítulo 18. E no capítulo 18, o apóstolo Paulo havia entrado nesta cidade numa viagem. Ele não fica muito tempo ali, ele fica pouco tempo. E aí ele encontra um homem chamado Apolo. Que o texto vai dizer que Apolo era um homem inspirado, um homem conhecedor da palavra e eloquente na mensagem, fervoroso em espírito. Assim está escrito. Glória a Deus. Ele era fervoroso no espírito. E logo depois dele estar ali na cidade de Éfeso, Paulo retorna para Jerusalém. Glória a Deus. Ele retorna para Jerusalém e Apolo vai para Corinto. E logo depois, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, Paulo retorna à cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, que era uma cidade pagã, muito parecida com o Rio de Janeiro. Uma cidade onde a prostituição prevalecia. Na cidade de Éfeso havia uma deusa que era adorada naquela cidade, conhecida naquele tempo como deusa Diana. Era um templo muito suntuoso. Naquele tempo era uma das 7 maravilhas do mundo, porque era um templo engenhoso, muito rico, muito dinheiro se gastou para construir aquele templo em prol daquela entidade que era a representação da vida e a prostituição para aquela cidade. Todos se curvavam para aquela deusa. Inclusive, ao adorar naquele templo, as mulheres ficavam nuas naquele templo e tinham relações sexuais explícitas a olho nu, para que elas pudessem adorar aquela deusa. E toda aquela cidade se prostituía, e aquela cidade se orgulhava de ter esta deusa. Eu comparo com o Rio de Janeiro, por quê? Porque se você viajar para os Estados Unidos, você perguntar, um americano te perguntar aonde você mora, você vai dizer Rio de Janeiro, ele vai dizer eu conheço.
Se você disser Minas Gerais, eles não vão saber. Se disser Paraíba, não vão saber. O Rio de Janeiro ele conhece. Se você dizer o nome Ipanema ou Copacabana, o americano, eu conheço, já ouvi falar. E logo assim eles vão lembrar que no Rio de Janeiro, quando se fala em Rio de Janeiro, Copacabana e Ipanema, logo eles vão se lembrar de mulheres e prostituição. Você vai para a Europa, é a mesma coisa. Quando fala-se de Rio de Janeiro, fala-se de carnaval, as pessoas vão se lembrar. Lá é a terra de mulheres nuas e belas. Não é assim? Não é assim que é conhecido esse estado. É por isso que eu comparo a cidade de Éfeso, porque lá eles se orgulhavam da deusa deles. E é exatamente lá que o apóstolo Paulo vai entrar. E quando o apóstolo Paulo vai entrar, você vai ler lá no capítulo 19, ele vai entrar nessa cidade. Ele encontra alguns irmãos de uma igreja que não crescia, mas tinha alguns irmãos que ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo pergunta para aqueles irmãos: vós conheceste o Espírito Santo? E aqueles irmãos dizem: nós conhecemos o batismo de João. Nós nunca ouvimos falar de tal batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque alguns discípulos de João Batista, aquele que batizou Jesus, aquele que batizou a muitos no Rio Jordão, lá ele fez muitos discípulos. E daqueles discípulos de João Batista, eles saíram para pregar as boas novas. E as boas novas, os discípulos de João Batista haviam chegado lá. Mas ainda ninguém havia contado do que aconteceu em Atos Apóstolos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio nos irmãos, quando veio um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles ainda não haviam recebido essa notícia. Então o apóstolo Paulo chega naquela cidade. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo vai orar pelos irmãos. Ele impõe a mão sobre os irmãos, e os irmãos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, as línguas que nunca falaram. Ali eles foram batizados do Espírito Santo. Parece que aqueles poucos irmãos agora estão cheios do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo começa a pregar e a combater contra a deusa Diana daquela cidade, contra a deusa pagã, a deusa do sexo, a deusa da promiscuidade, da prostituição de lá. Ele começa a pregar um texto, capítulo 19, vai dizer lá que ele vai pregar numa certa praça, onde havia uma grande reunião, tipo uma feira, em que as pessoas estavam ali. Glória a Deus. Cada um representando a sua feitiçaria, onde havia paganismo, e é exatamente ali que o apóstolo Paulo vai pregar. E ali pregando, uma multidão de pessoas aglomera ao redor do apóstolo Paulo, e aquelas pessoas se convertem ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que aos montes as pessoas pegavam seus livros de feitiçaria, pegavam os seus apetrechos de feitiçaria e acenderam uma grande fogueira na cidade e começaram a jogar tudo aquilo no fogo. E um grande avivamento acontece naquela cidade de Éfeso. A igreja de Éfeso cresce muito. Ela foi a igreja dotada nos dons. Ela cresceu muito de forma poderosa. Era uma igreja que conhecia o Espírito Santo. Era uma igreja que conhecia os dons espirituais. Era uma igreja que tinha poder de Deus, tinha milagre, tinha salvação, tinha boas obras. Glória a Deus. Aleluia. E a igreja cresce. E é naquele tempo que o apóstolo Paulo visita, é que naquele tempo que a avó de Timóteo conhece a pregação do apóstolo Paulo e ela se converte ao Senhor. Porventura, a avó do apóstolo do Timóteo, também a sua filha, que era mãe de Timóteo, também se converte. Tanto que na carta de Timóteo fala da sua avó, fala da sua mãe, que Timóteo havia aprendido a doutrina, havia aprendido o estilo de vida na doutrina e na palavra, através
através da sua mãe. É por isso que o texto está escrito assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção e fé, longanimidade, amor e paciência. É por isso que está dizendo isso, porque ele conheceu a Santa Escritura, ele conheceu os ensinamentos através da sua avó, através da sua mãe, que eram servas de Deus fiéis, que conheceu o avivamento, mulheres cheias do Espírito Santo. É por isso que é muito importante uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela consegue promover o futuro da igreja, porque uma mulher cheia do Espírito Santo, ela ensina o seu filho a ser cheio também, a ponto de preparar a igreja do futuro. Porque quando a criança cresce no caminho, vendo o caminho, observando o caminho, desejando o caminho, ali será um grande profeta futuramente. Então Timóteo, ele recebe a incumbência de liderar essa igreja, de liderar uma das maiores igrejas daquele tempo que cresceu. E Timóteo começa a enfrentar problemas. Quais problemas? O apóstolo Paulo havia alertado a Timóteo. Aleluia. Havia alertado a Timóteo, tanto que ele escreve: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-te. O apóstolo Paulo está aconselhando pelo Espírito ao Timóteo, a fim de capacitar Timóteo a prosseguir com o seu chamado. É interessante observar que essa deusa Diana, ela teve o seu templo abalado naquele tempo. As milhares de pessoas que serviam a esse Deus haviam se convertido. E parece que a coisa mais importante naquela cidade já não era mais a adoração a Diana, mas a adoração ao Deus de Israel, ao Senhor Jesus Cristo, que dera a sua vida por amor de toda a humanidade. E aquela cidade volta-se a Deus. Muitos gentios e muitos judeus também naquela cidade. Quando a gente observa a cidade onde nós moramos, você observa que o Deus da prostituição tem conseguido mudar muitas doutrinas de muitas igrejas. Essa deusa da prostituição tem sido mais adorada do que o Deus de Israel, porque as pessoas se renderam a esta deusa da prostituição, a ponto de andarem sensuais nos cultos e oferecendo culto a Deus, andando de forma sensual. Em muitas igrejas, talvez a maioria, ou talvez até mais de 90% delas, são igrejas que já dobraram o seu joelho para Diana, aonde se cultua a Deus com sensualidade, com a beleza do corpo, adorando mais, como diz o apóstolo Paulo, a criatura do que a Deus. Já não se adoram a Deus. Eu vim de uma igreja aonde pelo menos 5 dias do ano eram dedicados somente ao pastor. Aniversário do pastor, todo culto era voltado para o pastor. Dia do pastor também era voltado ao pastor. Dia do aniversário de ministério também era voltado para o pastor. Culto, todo mundo. Já não pregava mais, não tinha mais pregação. Era tudo voltado
passou. Aniversário do tempo em que ele chegou na igreja. Também era outro aniversário, também se adorava a culto. Tudo era voltado para o homem. Não tinha-se mais pregação. No culto de Santa Ceia já não tem mais palavra. Não se prega a Bíblia mais. Para não dizer que não lê a Bíblia, após distribuir todas as oportunidades para todos os departamentos cantar, no dia da Santa Ceia, lê-se a passagem da Santa Ceia em Coríntios, capítulo 12, verso 23. Ele ia distribuir a Santa Ceia e encerrava. Não tinha pregação. E isso acontece com a maioria das igrejas hoje. Não se tem mais palavra, não se denuncia o pecado, já não se prega a doutrina, já não se prega a verdade. Já se dobraram diante de Diana para adorar a deusa da promiscuidade, da prostituição, oferecendo culto com sensualidade a Deus. E Deus abomina esse tipo de coisa. Adoram-se mais os homens do que a Deus. Eu digo por experiência própria. Adoram mais a homens. Igrejas que levam o nome de ministérios. Hoje em dia, já não é mais a placa. É a igreja, ministério tal, ministério pastor fulano de tal. Igreja, ministério pastor ciclano. Igreja, ministério apóstolo fulano de tal. Igreja, ministério presbítero ou semideus, porque agora tem um tal de semideus, agora tem um tal de bispo primaz, e cada vez mais cria-se um cargo, mas esses cargos não sobem degrau para Deus, mas desce degrau para o inferno, porque Deus não está nessas coisas. Porque o ministério que o Senhor Jesus Cristo ensina é servir. A palavra ministério é servir. É serviço. E nas igrejas adoram mais. A ira do Senhor Jesus Cristo está prestes a ser derramada na terra. Por causa do pecado. A ira. Aleluia, glória a Deus. O cálice da ira do Senhor está muito perto de ser derramado sobre a face da terra, porque adoram mais a criatura, adoram mais as entidades do que adoram a Deus. Não se adoram mais ao Senhor, desenharam outro Deus para eles. A sensualidade domina em todos os lugares. Aonde você vai, aonde você pisa, Diana tem prevalecido em muitos lugares. Por outro lado, o diabo está percorrendo estas cidades, estes bairros, procurando uma igreja de doutrina que ainda prega a palavra da verdade, para poder persegui-la. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz aqui em Timóteo: perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente se quiserem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Aleluia! Isso é um privilégio. Eu e minha esposa, nós temos procurado propagar o Evangelho de Jesus e a doutrina, especificamente, aonde a gente está, onde a gente mora. A gente percebe quantas pessoas elas perseguem a doutrina de Jesus. As pessoas que se dizem servir a Deus, elas têm ódio da doutrina do próprio Senhor Jesus. Como pode você servir a Jesus se você se volta contra o ensinamento dele? Aleluia! Como pode alguém dizer que serve a Cristo se não serve aquilo que ele ensinou para nós? Como pode dizer que nós servimos, alguém dizer que serve a Jesus, se não consegue obedecer aquilo que ele fala para nós?
Uma grande luta que passamos na igreja onde nós dirigíamos foi porque a gente encontrava as irmãs que compõem o ciclo de oração. E às vezes eu chegava na igreja e encontrar uma irmã e ver a peça íntima da roupa dela porque estava ajoelhada e orando, e ela ali ia dirigir o culto. Fomos perseguidos porque denunciamos a sensualidade ali explícita. Coisa simples. O errado é aquele que denuncia o pecado. Aleluia. E não pode falar. Glória a Deus. Não pode falar porque a igreja não é de Jesus, é a igreja do homem. Porque a igreja que é de Jesus se prega a verdade e não se é perseguido por causa da verdade. Porque em qualquer lugar que se prega a verdade, ali é perseguido porque se prega a verdade, é porque Jesus não está prevalecendo naquele lugar. É porque Jesus não é o cabeça. Quando Jesus é o cabeça da igreja, Glória a ele Deus. lidera todo o corpo. E todo o corpo é conduzido pela cabeça. Aleluia. Se o homem interferir e não deixar Jesus liderar a igreja, ele fez um corte no pescoço e desconectou a cabeça que é Cristo do corpo. E se coloca uma outra cabeça, não a cabeça que é Cristo, mas a cabeça que é homem. E passa a liderar o corpo de Cristo. E depois disso, se troca todo o ensino doutrinário da igreja. Aos poucos, se troca todo o conteúdo doutrinário. Aos poucos, as portas vão se abrindo. Os demônios vão entrando. A sensualidade vai entrando. As festas e os comes e os bebes vão entrando. As sensualidades vão entrando. O culto aos homens vão entrando. E Jesus não é mais o cabeça daquela igreja. Glória a Deus. Aleluia. Timóteo estava enfrentando uma luta. E o apóstolo Paulo estava dizendo que ele enfrentaria uma luta com esses homens. Não eram homens de fora, mas agora eram os de dentro. E essa igreja começou a viver uma grande frieza espiritual. Ela vive os seus primeiros 50 anos uma bênção, doutrina, cura, milagre, expansão do ministério, alargando as tendas do ministério. O ministério começa a percorrer todo mundo conhecido daquele tempo através dessa igreja. Glória a Deus. Mas quando um homem, o último discípulo de Jesus, o último discípulo que andou com Cristo, lá na ilha de Patmos, ele tem a revelação de Deus, e Jesus manda o apóstolo João escrever a primeira carta, e é justamente esta primeira igreja que o apóstolo João vai escrever. Glória a Deus. E ele escreve no capítulo 2 a esta igreja que era tão poderosa, que cresceste no ensino, na doutrina e na verdade, no modo de viver. Quando fala assim, modo de viver, é estilo de roupa, de fala, de gesto, de olhar, de andar, Glória a Deus. de falar. Aleluia. O apóstolo João escreve em revelação a Jesus Cristo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te.
e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, ou seja, a minha presença vai sair do meio de ti. Se não te arrependeres, tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. Olha só. Jesus chama aqueles homens que o apóstolo Paulo estava chamando de tempos trabalhosos, aqueles homens que o apóstolo Paulo chamou de amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, traidores, obstinados, orgulhosos. A este Jesus dá o nome. Tens, porém, isso, que aborrece as obras dos nicolaítas. Ele chama a obra dos nicolaítas. Era uma vertente de ensino que começa a brotar na igreja, de que tudo o que falam que é pecado não é pecado. A obra do nicolaíta era o liberalismo dentro da igreja. As obras dos nicolaítas era justamente aquilo que fez crescer a igreja, aquilo que fez dar poder para a igreja. Não era mais a verdade. Glória a Deus, aleluia. Mas aquilo era exagero de homens. Aleluia. Estas são as obras dos nicolaítas. O problema é quando os nicolaítas encontram lugar para pregar, quando os nicolaítas encontram lugar no púlpito, quando eles encontram lugar na igreja, quando eles encontram e tomam a autoridade da igreja, quando eles tomam posse da autoridade, quando usurpam o cargo e dominam a igreja. Esse é o problema. Porque os nicolaítas começam a mudar todo o conteúdo doutrinário a fim de levar todos para o inferno. Parece até que a gente está descrevendo um cenário que acontece no nosso país. A gente está exatamente descrevendo o cenário que acontece nas igrejas, que acontece com os fundadores quando fundam a obra da igreja. Porque a perdição que acontece hoje, que vocês, que os nossos olhos estão vendo, nada é novo, já aconteceu várias vezes, e tudo se repete. Se repetiu com a igreja Assembleia de Deus, se repetiu com a igreja Batista, com a igreja Metodista, se repetiu com a igreja Luterana, com a igreja Wesleyana, se repetiu com a igreja Deus Amor, e vai se repetir. E vai se repetindo com mais igrejas que vão abandonando a doutrina, porque nada é novo. Tudo já aconteceu. Se a gente olhar a igreja no Antigo Testamento, aconteceu a mesma coisa. Largaram o Senhor Jesus, abandonaram a Deus, deixaram de pregar a verdade, andar na verdade, para poder andar conforme a sua cabeça, a sua teologia, a sua filosofia, a sua forma de viver. E o pior, apostatando-se da fé, porque o apóstata, ele não só larga a doutrina, a fé, mas ele se volta contra, ele luta contra, lutam tanto contra a doutrina que já mataram por causa disso, já roubaram por causa disso. Ou você acha que não mataram já por causa de poder? Já não se investiram em morte de homens, e eu sei de história. Um pastor me contava que um pastor de uma igreja, ele era um homem de doutrina, um homem de palavra,
E naquele tempo, há mais de 20, acho mais de 30 anos atrás, a igreja começou a trocar a doutrina. E aquela igreja, debaixo da doutrina da verdade, aquela igreja cresceu muito, se tornou uma grande referência no Rio de Janeiro. E o líder daquela igreja já não era crente, era servo do diabo. O líder geral começou a perseguir aquele pastorzinho. E um dia, aquele pastor sai na rua, eu não sei se da igreja ou do trabalho, e fizeram uma emboscada com ele e deram um tiro. E Deus, Jesus, o nosso Senhor Jesus, deu livramento para aquele pastor. Mas Jesus permitiu que aquele pastor visse quem tentou matar. E quando ele viu, as pessoas que o tentaram matar eram amigos dele de ministério. Aquele homem ficou doente, desgostoso da vida, morreu. Ele se encostou. Ele ficou tão desgostoso da vida que ele não conseguia mais sair de casa. Triste. Logo depois daquilo veio a falecer, mas pregando a verdade. Aleluia, Deus. Isso é só um exemplo de que os homens obstinados, eles te perseguem, estão prontos a matar a igreja. Estão prontos a perseguir, são obstinados a caluniar a obra santa da igreja do Senhor. Aleluia. Não te assustem se amanhã ou depois, porque já tem aparecido de pessoas caluniando com ódio no coração a todos aqueles que servem a igreja nesse santo ministério. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui: perseguições e aflições, as quais me aconteceram, e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aleluia, meu Deus. Mas Jesus Cristo, Ele deixou o seu consolo para a igreja. Ele deixou uma palavra muito poderosa. Quando ainda Ele estava andando em meio aos discípulos. Quando disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus. Um conhecido pastor, conhecido meu, não foi de terceiros, foi uma pessoa bem próxima a mim. Esse pastor um dia no aeroporto, ele presenciou uma cena do pastor presidente dele. O pastor presidente dele andava com muitos homens armados ao seu redor. E ele havia tido um problema com um líder de uma igreja. E aquele pastor presidente mandou dar uma surra naquele pastor. E exatamente naquele dia que aqueles homens armados ao volta do pastor presidente foi para dar surra no pastor, o pastor encontrou ele e viu tudo. Amigo meu, viu tudinho. Aleluia, Deus. Maltratou aquele homem, quase levando à morte. Com medo de morrer aquele homem, o pastor saiu daquela denominação e nunca mais voltou. Porque se ele voltasse, ele ia morrer. A surra que ele levou era só um aviso. E aquele homem era o líder da igreja no Brasil. Como estão as igrejas hoje? Como estão? Viraram covil de filhos do diabo, de homens ruins, perversos, amantes de si mesmo,
Homens irreconciliáveis, ruins, malignos, maldosos, filhos das trevas, serão condenados naquele grande dia. Glória a Deus. Não tem temor com as pessoas. Aleluia. Já crescem o número de homens que são processados por esse tipo de crime e de morte. Se você puxar alguns líderes da igreja no Brasil e puxar a ficha corrida, você vai ver os processos, inclusive de homicídio, que escorrem sobre a vida deles. Aleluia. Mas que não prendem, sabe por quê? Porque tem dinheiro. E como tem dinheiro, pode comprar a justiça dos homens, mas não pode comprar a justiça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o retrato que nós estamos vivendo hoje. O que eu estou fazendo aqui é denunciando o pecado, Glória a Deus. denunciando a maldade que existe aí fora, para que você, ouvinte, não caia no erro de permanecer em um sistema diabólico que se tem o nome de Jesus, mas não é de Jesus. Para você, ouvinte desta palavra de Deus, que está num lugar onde você acha que o teu pastor é um santo homem de Deus, cuidado, porque se ele não professa esta doutrina, esta verdade, essa doutrina de santificação do corpo, alma e do espírito, não carrega a doutrina dos antigos fundadores, Glória a Deus. se não carrega a doutrina dos antigos missionários que percorreram o mundo ganhando almas para Cristo, curando, libertando e ressuscitando os mortos por amor a Cristo, se não carrega esta doutrina, são homens corruptos, homens que acumulam riquezas, que acumulam tesouro na sua conta bancária, e você está aí nesse sistema diabólico. Saia desta Babilônia, saia deste lugar diabólico, livra a tua alma, livra-se deste ensino pecaminoso, deste ensino de demônios. Sai daí enquanto há tempo, porque Jesus vem buscar a sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça. O Senhor Jesus Cristo diz para a igreja de Éfeso: quem tem ouvidos, ouça. E ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem quer comer da árvore da vida nessa noite? Eu quero, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar nesse momento. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar por você, ouvinte da palavra de Deus. Glória a Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus na Igreja Pentecostal Filho de Deus, sede no Rio de Janeiro. Pastor responsável, pastor Aldeci Ferreira. O fundador desta obra é o pastor Eduardo Santos, em Aparecida de Goiânia. Eu quero orar pela sua vida. A palavra de Deus foi pregada nessa noite. Onde você estiver, você pode dobrar o teu joelho no chão. Você pode se reconciliar com o Senhor Jesus nessa noite. Essa noite o Senhor Jesus Cristo fala com você para você se unir à igreja de Cristo. Não a placa de igreja, mas a igreja está se preparando para subir para o céu. Glória a Deus. Praticamente é impossível você servir a Deus já nessa igreja que não prega a verdade. Porque ao teu redor, se você pregar a verdade, você será perseguido. Glória a Deus. Aleluia. Ou você é perseguido por amor à verdade, ou você será conivente com ela. Aleluia. Se você for conivente, quiser ficar na sua, quiser viver o seu evangelho na sua, você vive na verdade, mas ao seu redor você finge que não está vendo. Não. Se você está em meio à corrupção, você tem que ser como o profeta Jeremias, tem que profetizar contra. Você tem que pregar e apontar o dedo e dizer a verdade. Se você não tem essa coragem de ser um Jeremias, de ser um Isaías que foi cerrado ao meio, se você não tem essa coragem, peça ao Espírito Santo. Aleluia. Mas faça parte da igreja que vai para o céu. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus querido, as igrejas têm se rendido a Diana, a prostituição.
As igrejas têm se vendido, meu Pai, os ministérios, Senhor, ao ministério, aos ensinos dos nicolaítas, onde tudo que falam que é pecado não é pecado. É um ensino, não tem nada a ver, não tem nada a ver. As obras dos nicolaítas já estão aí, diante dos nossos olhos, Senhor. Pai amado, Pai querido, toma, Senhor, o teu povo em tuas mãos. Nos separa deste mundo, Senhor. Nos dê força, meu Pai, cada vez mais. Nos dá força, meu Senhor, contra o pecado. Nos dá força, Senhor, contra este mundo pecaminoso, Senhor. Liberta os teus escolhidos, Senhor, da Babilônia. Junta os teus servos, aqueles que se inclinam à verdade, aqueles que aceitam, Senhor, a doutrina, modo de viver, intenção e fé. Aqueles que optaram, Senhor, e ouviram a voz de Deus, e optaram por viver para ti, Senhor, junto aos teus servos, para a última colheita, Senhor, que haverá nos últimos tempos. Haverá ainda a última colheita, Senhor. Nos prepara, meu Pai. A última colheita, Senhor. É a última colheita, meu Pai. Oh, meu Deus, é a última colheita, meu Senhor. Oh, muitos não entendem a profundidade dessa palavra. É a última colheita. É a última oportunidade. É a última oportunidade. Só tem essa oportunidade. Se muitos soubessem o peso dessa verdade, se não estaria com Deus hoje, se não estaria com lágrimas, se não estaria de joelhos, se não estaria chorando, se não estaria se arrependendo dos seus pecados, Deus Senhor. É a última colheita da última hora. Meu Pai, nos prepara, meu Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, força. Deus, renova a força, Senhor, desse ministério. Renova a força dessa igreja, meu Pai. Toma o pastor Odecim em tuas mãos, irmão Anderson, cada um dos teus filhos. Ó Deus, fortaleça eles, dá vigor, Senhor, pelo Espírito. Dá força, renova, meu Pai. Levanta obreiros, homens, ó Pai, comprometidos com a tua obra. Senhor, ajuda os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Este servo que está voltando para ti hoje, toma em tuas mãos, abençoa ele, Senhor. Segura na mão dele para que ele permaneça firme na verdade, na tua palavra, até a tua volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade. Gostaria de passar o pastor Aldeci, estará dando término ao culto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Na igreja, Santo gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Os ouvintes também, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Bate as palmas bem alegres, né? Glória a Deus. Como eu sempre falo, né? Para os ouvintes, uma porta de escape, né? Uma porta de escape, né? No tempo do fim, né? Onde nós estamos vivendo um momento difícil, né? Momento difícil, onde, né? São poucos que querem, né? Mas aqueles que querem estão sendo abençoados por Deus, né? Aqueles que querem a verdade, aqueles que, né? Perseverar até o fim, né? Não deixar ser enganado, né? Pelos falsos profetas, né? Que até pregam, mas não vivem, né? Até, né, diz que estão defendendo a doutrina do Senhor, né? Aleluia! Não estão defendendo, né? Você diz que defende a doutrina do Senhor,
mas né, está uma igreja onde está corrompida, você não está defendendo coisa nenhuma, né? Aleluia, glória a Deus. Não está de jeito nenhum, né? Porque você não vai pregar contra as práticas que está acontecendo lá, né? Então é mentiroso, já está mentindo porque não está defendendo a doutrina do Senhor, né? Não está, não se iluda, você ouvinte, que ouve esse povo por aí, esse tipo de pessoas que diz que defende a doutrina do Senhor, mas sendo que ele está compactuando com ele que acontece aí no seu meio. Aleluia. Né? Então não é bem assim, né? Quem ouve os filhos de Deus, ele ouve a voz de Deus, né? Glória a Jesus, ele ouve a voz de Deus. Então, né? Graças a Deus estamos aqui e os ouvintes também, né? Eu vou estar, né? Permitindo ao Senhor que tudo é pela permissão de Deus, né? Lá, quem sabe tem algum ouvinte lá de Minas Gerais, não pode ter. Lá, né? Em homenagem a Minas Gerais, estarei lá, né? No dia 20, no dia 22 e 23, né? Pela misericórdia de Deus, pregando a palavra de Deus, segundo a permissão do Senhor, né? Que tudo na permissão não sabemos até lá, né? Então, que Deus abençoe a todos os ouvintes da palavra de Deus nessa noite, amém?